E aí galera, Leandro Lima na área. Olha só, o tema deste vídeo, eu vim aqui hoje falar uma coisa que tem muita gente aí na internet que não está tendo coragem de dizer, que é que Ratanabá, que é uma espécie de cidade perdida, encontrada na Amazônia, que seria a primeira civilização da Terra, enfim, tem diversas mitologias por trás dessa situação envolvendo a tal da cidade perdida Ratanabá. Como vocês podem ver aqui nessa imagem do Google Earth, né? Aonde teria sido encontrado na divisa do estado de Mato Grosso com o Pará e com outros estados. Uma cidade perdida. Gente, na realidade, essa parada é muito mais fantasiosa do que realidade. Tem algumas coisas que podem existir de realidade, de fatos por trás disso? Sim, mas Ratanabá na realidade foi um nome criado para vender história. Não é uma história que de fato existe. E aí vamos voltar alguns anos atrás, primeiro a esse cara aqui, que é o Fawcett, o Percy Fawcett, né? Aonde esse cara desapareceu na região amazônica, mais precisamente na região da Serra do Roncador, ali próximo do município de General Carneiro e Barra do Garças, na década de 40. E ele acreditava que existia uma civilização perdida. Mas a história dele é um pouco mais fantasiosa, que traz inclusive, que surgiu através dele, inclusive, os filmes do Indiana Jones. E ele acreditava que aqui, na Serra do Roncador, era um portal para você acessar uma civilização de outro mundo, perdida subterraneamente na região amazônica. E aí esse cara desapareceu misteriosamente. Ninguém sabe se os índios o mataram, se ele morreu de fome ou o que aconteceu. Ele e seu filho desapareceram e nunca mais foi encontrado, até porque na época não tinha tanta tecnologia para localizar uma pessoa assim. Diante disso, tempos depois, na mesma região de Barra do Garça, foi criado o Discoporto, porque acredita-se que ali tem uma grande quantidade de aparição de extraterrestres. E aí foi criado um discoporto, principalmente para a questão turística, né? Pro turismo. Até aí, tudo bem. Então, isso é fato e mitologias que existem. Nos últimos dias, eu conversei com vários amigos que são indígenas e essa região aonde eles encontraram e que tem essas imagens aqui do Google Earth, que foi lá o Daquila Pesquisas e tal, passou com o Lidare, que está dizendo que encontraram algo perdido na Amazônia e tal. Essa região ela é habitada por vários indígenas. Das tribos são os Apiacás, né? Que são habitados próximo dessa região. Tem Chavante, tem Caiapó, e tem vários indígenas. E conversando com essas lideranças, eles não conhecem essa história de civilização perdida, de cidade perdida, dessa mitologia. E se você pegar, por exemplo, o Dáquila Pesquisas, tem o Urandir Fernandes, que é os caras que acreditam que conversaram com o ET Bilu. E tem todo o direito de acreditar no que quiserem, né? Tem gente que acredita que o Lula não roubou o Brasil. Então tá tudo certo também, né? Mas os próprios indígenas, próprias pessoas que moram aqui na região amazônica, eu estou na região amazônica, nasci aqui, cresci aqui e conheço muita gente. E as próprias pessoas daqui não conhecem a história. Aí vem uns caras de fora e colocam um nome fantasioso, Ratanabá, e diz que existe uma história. A Amazônia esconde segredos? Esconde, principalmente segredos de minério, segredos minerais, aonde é uma região muito rica. Você pegar, por exemplo, a região de Castelo dos Sonhos, Marabá, pegar a Peixoto de Azevedo,
são regiões que já foram extraídos toneladas e toneladas de ouro. Então, de fato, a região tem mistérios. De fato, a região amazônica esconde muitos segredos e muitas riquezas. E riquezas naturais, minerais. Temos muitas vertentes de água mineral. Tem na região amazônica muitos animais que, inclusive, ainda não foram catalogados. Tem, inclusive, povos indígenas que não foram catalogados, povos indígenas que não foram localizados, povos indígenas que não foram contactados. Ou seja, é uma densa região muito grande. E uma coisa que a arqueologia não consegue também penetrar com grande facilidade, principalmente porque a mata amazônica é uma mata muito densa. Não é uma mata de fácil trânsito, de você andar com facilidade debaixo das árvores. Ela tem uma certa dificuldade, inclusive para quem vive na região, para quem mora na mata, que são os próprios indígenas. Não é fácil sair transitando na Amazônia como se transita na Grande São Paulo, como se transita numa metrópole. Não é assim. Tem outras matas em outros continentes que é uma mata mais limpa, mais fácil, mais transitável. A mata amazônica é uma mata muito densa, com muito cipó, é, com muito bicho peçonhento, com muito inseto. Então não é algo simples. Para vocês terem uma ideia, quando caiu o avião da Gol na região de Peixoto de Azevedo, que matou ali 254 pessoas, a dificuldade para acessar aonde estavam os restos daquele avião, para retirar as pessoas que acabaram morrendo, foi muito difícil, porque a mata ela é, de certa forma, muito densa. Ela é praticamente intransitável ali. Então, existe alguns corredores criados pelos indígenas exatamente para facilitar esse trânsito na região. Existem povos e civilizações perdidas na Amazônia? Existem. Conversando com os próprios indígenas, existe, por exemplo, os Chavantes e os próprios Caiapós, que eram índios guerreiros, são índios guerreiros até hoje. São índios guerreiros, índios que guerreavam muito, que eram nômades. Eles andavam muito no território, eles não viviam num território por muito tempo. E esses índios, eles saqueavam os outros índios. E tem histórias de etnias que foram praticamente extintas por os próprios índios, pelos próprios outros povos indígenas. Porque não existiam na Amazônia, não existe na Amazônia só um povo indígena. Quando você fala de índio, todo mundo acha que existe só um tipo de índio. Existe dezenas, centenas de povos indígenas diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com hábitos diferentes. Então, de fato, conversando com os indígenas, existem sim civilizações que acabaram extintas e perdidas pelos próprios indígenas. Não foi nem pelo homem não índio, mas pelos próprios indígenas. E também civilizações perdidas devido a guerras pelos bandeirantes, guerras pelos os não índios. Então, existe muita história fantasiosa por trás de Ratanabá. Existem situações, existem riquezas na Amazônia? Existem. Mas Ratanabá não passa de um conto de carochinha, de um conto de fadas para vender história, para vender jornal, para vender pesquisa, para vender sei lá mais o que. Agora, que existem mistérios na Amazônia, existem e eles vão aparecendo ao longo do tempo. Outra coisa que dificulta a pesquisa na Amazônia é que a Amazônia é uma região arenosa e argilosa. Ela não é uma região feita por pedras, por rochas. Então, as construções deixadas pelos antepassados, elas foram construções feitas de madeira, de palhas, construções feitas de argila, de cerâmica, manipulado por esse povo que existiu aqui no passado. O que dificulta a arqueologia, porque esse tipo de material ele facilmente se perde com o tempo. E o que acontece? É mais difícil você encontrar os indícios
arqueológico, porque não existe muita quantidade de pedras. E tanto é que os sítios arqueológicos, a maioria deles são em regiões que realmente de montanhas e que existem pedras, que foram deixados pinturas rupestres, por exemplo, Guarantã do Norte, na região lá da própria região onde está essa imagem aqui, tem sítio arqueológico de pinturas deixadas em pedras, em regiões mais montanhosas. Mas a região montanhosa elas são menos na região amazônica. A região amazônica é praticamente uma planície de mata e que não tem uma grande quantidade de rocha. Então o povo antigo não tinha o hábito de fazer construções em rocha, certo? Então, só para esclarecer alguns pontos para você não ir acreditando em tudo que postam na internet, em tudo que falam na mídia, em tudo que as pessoas falam. Eu não acredito, os povos indígenas que eu conversei, as pessoas que eu conversei ao longo dos últimos dias, não acreditam nessa história de Ratanabá. Aliás, o que significa Ratanabá? Uma palavra solta? Ou o que significa Ratanabá? E que se tem provas? Agora fica o desafio. Daquela pesquisa ou qualquer outro pesquisador. Apresente as provas. Não fica nessa espécie de lançamento digital. Ah, amanhã vai sair, amanhã vai sair. E fica soltando pedacinhos de vídeos que muitas das vezes nem é da região amazônica. Fica a dica. Mostrem as provas. Não fique com frescurinha na internet não, tá? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa ali embaixo o seu like. Deixa também o seu comentário sobre a respeito deste assunto. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E parem de balela na internet. Vamos para coisas mais sérias, que o Brasil tem muito mais problema do que realmente esse aí que é falado de Ratanabá.